Queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Ilha Santos. Eu estou passando aqui essa tarde. Eu quero deixar uma reflexão para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai nos dizer: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de asmo, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Meus irmãos, nós vemos aqui uma história de uma igreja forte, porque uma igreja só terá vitória. Uma igreja, eu falo de igreja, eu falo de mim, eu falo de você que está aí agora. Eu não estou falando de templo, de coluna, porque a igreja de Jesus somos nós. Essa igreja aqui é a igreja primitiva, foi uma igreja forte, se não dizer a mais forte da face dessa terra, porque eles tinham comunhão entre eles. Era uma igreja que orava, tinha recebido logo, pouco tempo, o batismo com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus. Esses homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Para você ter ideia que Pedro, depois que ele foi cheio, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia vai falar que ele e João está indo para o templo, a hora da oração. João capítulo 3 diz, e era colocado ali também, na porta do templo chamado Formosa, um coxo. Esse coxo era colocado ali para pedir esmola às pessoas que entravam. Capítulo 3 de João, a Bíblia vai dizer que Pedro e João fitam os olhos nele, e vai olhar para ele e vai dizer bem assim: olhar para nós aqui, moço, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Olha a autoridade, irmão. Olha o que é um homem, olha o que é uma igreja ser cheia de Deus. E isso começou a se espalhar. A notícia começou a se espalhar, o povo queria ouvir Pedro. A primeira pregação de Pedro foi uma convenção de 3.000 almas. Para você ter ideia que Pedro era tão cheio da presença, Pedro era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que aonde que ele passava, só pela sombra dele, pessoas eram curadas. Veja que interessante. A segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Só que agora levanta Herodes para querer parar. Ele vai no Pedro, porque Pedro é o líder. Pedro aqui é o pastor presidente, porque Jesus havia entregado ele essa autoridade, havia otorgado a ele a autoridade de apacentar as ovelhas. Porque a metodologia de Herodes é o seguinte: se nós prender, nós vamos parar toda essa igreja. Então Herodes já tinha mandado matar Tiago, irmão de João, a espada. E agora ele tem uma ideia: vamos prender. E manda prender a Pedro em uma prisão, por vários guardas. Vários são soldados ali que está vigiando, tomando conta de Pedro, uma prisão, uma cadeia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a igreja está orando, porque se a igreja ora,
a mão de Deus move a teu favor. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. A oração da igreja é fundamental, porque se tem oração, tem resultado. Se tem oração, tem escape. Se tem oração, tem livramento. E por intermédio da oração, porque a igreja estava em contínua oração, orando a Deus. Orar quer dizer dialogar, orar quer dizer relacionamento com Deus. Não perca. Se tem alguém que quer que você pare de orar, é o diabo. Se tem alguém que não gosta que você ore, é o adversário. Porque ele sabe que se você ora, você está mais perto de Deus. Ele sabe que se você ora, você está mais próximo de Deus. Por isso que o diabo não quer que muita gente ora, porque sabe que quem ora, Deus responde. Que quem ora, Deus atende. A oração daquela igreja, porque o diabo tem uma metodologia. A metodologia dele é o seguinte: nós vamos prender, nós vamos matar Pedro, que é o pastor presidente, o apóstolo Pedro. Porque se nós matar ele, nós vamos parar toda essa crença, nós vamos parar todo esse povo. Mas por isso que eu disse, a Bíblia fala que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Por intermédio da oração da igreja, Deus havia enviado um anjo dentro daquela prisão. Por intermédio da sua oração hoje, Deus está dando ordem para o anjo do Senhor trabalhar a teu favor, a favor da tua casa, a favor da tua família. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem. Se você teme a Deus, você tem aí do seu lado a presença do Deus Todo-Poderoso, e tem um anjo do teu lado, porque os anjos são ministros de Deus. Eles trabalham para Deus, a favor da sua igreja. Irmão, Deus não mandou 6 anjos, Deus não mandou 12 anjos, Deus não mandou uma legião de anjos. Deus mandou um anjo só para ir lá dentro da prisão e libertar Pedro. É forte demais o poder de Deus. A Bíblia vai dizer que um anjo só, ele matou, ele feriu 185 mil soldados de Senaqueribe. Você se lembra daquela história de Senaqueribe, um rei que afrontou o Deus Todo-Poderoso? Mas Deus mandou um anjo só para mostrar para ele que quem manda é Deus, que quem reina é Deus, que quem domina é Deus, e que todo o poder, que toda a glória está com Ele. Para encerrar aqui essa tarde, eu deixo essa palavra para a sua vida. Não deixe de orar, porque a oração é fundamental demais. A oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. A oração te deixa mais perto de Deus. Pastor, eu não estou tendo mais força para orar. Pastor, eu até orava igual o senhor falou, mas eu não oro mais. Mas eu estou aqui essa tarde profetizando que Deus te dará força. Eu estou aqui na tarde desse dia profetizando que Deus está enviando resposta para a oração de alguém. Deus está essa tarde enviando resposta para a súplica de alguém. A tua oração, Deus está falando, tem chegado diante de Deus. Tem resposta, tem providência, tem livramento também da parte
do Senhor. Essa aqui é a palavra que eu quero deixar para você essa tarde, que você venha ser edificado por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.